Olá, amigos que acompanham o programa Polícia Militar em Ação. Não esqueça, você pode assistir o programa pelo site da tvdasartes.com.br, pelo Facebook, pelo YouTube, mas é importante a iniciativa para você que tem o Android de assistir pelo aplicativo da TV das Artes. Então você digita lá no Play Store, TV das Artes, baixa o aplicativo, é uma solução muito bacana e móvel para você que tem o smartphone. Bom, hoje recebendo aqui o secretário de Educação do município de Embu das Artes, Pedro Ângelo. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você falasse para o nosso público, você que é uma pessoa já muito reconhecida e aclamada aqui pelo público local, queria que você falasse quem é o Pedro Ângelo, esse cidadão que está aqui no Embu ajudando tanto essa comunidade. Obrigado, Coronel Vitello, parabéns pelo programa, que é importante, toda a equipe da TV das Artes. Eu sou professor de matemática, sou já há 20 anos da rede estadual, tive uma atuação, já fui vereador na cidade de Juquitiba, sempre levantando a bandeira da educação, porque acredito que a educação pública é o que vai promover as transformações que o nosso país precisa, nosso país que tem tantos desafios e cada vez mais evidentes, né? E acredito muito e dediquei toda a minha história profissional a estudar, a pesquisar a educação e sempre com o viés da integralidade. Então, a criança, o estudante sendo observado além das questões apenas conceituais, de todas as ciências historicamente já constituídas, matemática, língua portuguesa, ciências, mas acima de tudo a história de vida, os valores, a relação com a comunidade, com a família e a escola, e tendo a escola como essa propulsora de políticas públicas, de valores e de formação integral das pessoas. Sabe, Pedro, o nosso público que assiste o programa que vai completar um ano logo em breve, ele sabe porque eu repito diversas vezes a mesma coisa. O maior investimento não é o investimento em segurança pública, saúde, habitação. O maior investimento, maior, não que não tenha que ter investimento nas outras pastas sociais, mas o maior é, sem dúvida, a educação. Porque a educação é que promove melhoria em todas as outras pastas. Toda pessoa de sucesso, ela sempre passou na mão de um professor um determinado dia. Então a educação, ela melhora os indicadores de segurança pública, uma vez que ela torna o cidadão mais ético. Ela aumenta a riqueza do município, porque o cidadão produz mais. O cidadão educado cuida melhor da saúde, impacta menos a saúde do município. Então, logicamente, eu estou chovendo no molhado, porque com certeza você, Pedro, você também comunga dessa mesma ideia. Então, sempre que depender da pessoa, né, da minha pessoa, de defender uma bandeira de investimento como prioridade, investimento 100% é a bandeira da educação, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Agora, me diga uma coisa, eu acredito... Só que eu sou um profissional de segurança pública e queria ouvir de você, que tem um acúmulo de experiência necessário para falar. Como que funciona e se é interessante a educação em período integral? É fundamental a educação em tempo integral, né? Mas eu acredito, e a experiência tem me evidenciado bastante isso, que há um conceito anterior, que é o conceito da educação integral. Porque em tempo integral eu vou ter as condições estruturais da criança aumentar o seu tempo dentro da sala de aula, que inclusive está previsto na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Porém, há um passo antes desse, que é o conceito da educação integral. É o professor entender, né, e isso passa pela formação continuada, ou seja, além dos bancos de universidade, é você trazer o conceito de que a aprendizagem, ela se dá na sala de aula, mas ela se dá nas relações das crianças no intervalo, a relação com a alimentação escolar, que é fundamental, e fora dos espaços escolares. A criança, ela atua na igreja, ela atua próximo ao policial militar, ela atua num ambiente que seja uma quadra de futebol, ou seja, em todos esses espaços e até com maior significado para ela, ocorre educação naqueles espaços diferentes do espaço escolar. Então esse conceito, que inclusive tem sido
bandeira da nossa gestão aqui na educação de Embu das Artes, de trazer a educação integral antes da educação em tempo integral, que é o diretor da escola, por exemplo, ele identificar quais são os atores sociais que circundam a minha comunidade e como que eu chamo, como que eu fortaleço a minha relação com a família, quais os melhores horários para eu fazer uma reunião de pais para que todos possam vir, quais os temas da minha comunidade que eu tenho que tratar nessa reunião de pais, seja temas de saneamento básico, de cultura, de lazer, de emprego, né? Então, a educação integral ela é fundamental, porque ela abrange realmente os aspectos que a criança precisa desenvolver, além das ciências já consolidadas, mas esse conceito, né, de educação integral do professor, da escola, da comunidade escolar entender que todos esses espaços são espaços educativos e formam o cidadão, a cidadã. Então, tem que dialogar, a escola tem que dialogar com todos esses outros espaços e fortalecer a Isso que, olha, eu imaginava alguma coisa que fosse nesse sentido, mas explicado com tamanha didática, realmente fica fácil de imaginar e difícil de discordar, né? Realmente acho que esse é o caminho, como a própria Constituição fala, né? Que o cidadão ele tem uma série de direitos, mas é responsabilidade dele também promover para que esses direitos alcancem a todos, né? Sim. Então eu acho que fica muito fácil de imaginar o caminho, que com certeza é o caminho aqui da educação do Embu, e eu espero seja o caminho da educação de um Brasil como um todo, né? E até aproveitar a oportunidade de te parabenizar e te levar aquilo que a gente ouve da própria comunidade, que o município do Embu esteve sempre um passo à frente, sempre avante. Dificilmente é notícia negativa de alguma coisa relacionada à educação, porque o que vem transformando as vidas realmente da população do Embu, com certeza passa pela tua pasta, passa pela educação. E a tua primeira, você falou que você foi vereador, né, no município de Juquitiba, mas como gestor, como secretário, é a tua primeira experiência? Não, eu já fui gestor lá na cidade de Juquitiba também. Lá também? Também fui. Lá também. É um município grande, porém de uma população bem menor, né? Isso, uma particularidade da nossa região que é a questão dos mananciais, né? Que é um grande paradoxo de toda essa região nossa, que é como promover o desenvolvimento com qualidade de vida e preservando os mananciais que servirão aí. A gente acabou de inaugurar o governador Geraldo Alckmin inaugurou uma obra em Vargem Grande, em Várzea Paulista, que vai levar água de Juquitiba para abastecer toda a região aqui. É o sistema São Lourenço, que eles chamam, né? Um mega investimento. E aí a gente tem o paradoxo de pessoas que hoje, nessa região, não têm formas de emprego por conta das restrições ambientais, né, que também nos impõem uma relação, às vezes, de disputa com os recursos naturais. Né? Eu conheço bem a parte debaixo da serra, né? Quando você passa aqui a Serra do Cafezal, a Regis Bittencourt, e chega nos municípios ali de Miracatu, Juquiá, Iguape, né? Registro, e eles sofrem muito com o desenvolvimento sustentável, justamente porque esbarra na questão ambiental, Sim, né? sim. Muitas vezes as pessoas falam que o município de Miracatu e Juquiá seriam importantes polos de logística, uma vez que eles estão equidistantes de São Paulo, Santos e Curitiba, né? E o que dizer também da região ali para cima da Serra de Sorocaba, interior de São Paulo, mas que não se consegue desenvolver por causa da questão ambiental. Mas a gente tem que achar soluções, porque acho que foi muito realmente degradado o ambiente, principalmente da Serra do Mar, e se a gente não tiver muito cuidado no trato, o próprio município de Iguape, eu tive a oportunidade de ir várias vezes lá, ele parou no tempo, simplesmente, você vai parecer uma cidadezinha de época, de 100 anos atrás, porque em determinado momento resolveu-se retificar o Rio Ribeira e aí acabou assoreando, os navios não entravam mais. Sim. E acabou o desenvolvimento econômico. Por quê? Por causa de uma pressa, por causa de passar, né? Eu não sei se... E eu acredito que você deve participar desse processo aqui na região, e queria que você até falasse para nós como é que está o andamento, né, desse estudo, quer dizer, como é que o município do Embu tem participado desse desenvolvimento, sempre levando em consideração o desenvolvimento sustentável, né?
Tem uma iniciativa, em Budas Artes ela está na bacia do Ribeira de Iguape também, uma pequena parte do Alto Juquiá. E existe uma grande discussão, tem até um exemplo bastante considerável para nós, porque em Nova York você pode abrir a torneira e tomar a água direto. Mas a água de Nova York ela vem de um vilarejo que chama-se Catskill Mountain. Esse vilarejo ele é totalmente financiado, ele não é restrito de nenhuma atividade econômica. Então lá cria-se gado, cultiva-se o eucalipto e todas as outras atividades econômicas, porém com um teor tecnológico maior. Então, para que essas atividades não degradem a questão do meio ambiente e os recursos naturais, especificamente a água. Então, Nova York, que se beneficia dessa água, é quem financia. Ou seja, o Embu quer ser financiado também. Exatamente. E toda a nossa região tem esse potencial. Nós vivemos há alguns anos uma grande crise hídrica que revelou só uma ponta de um iceberg, porque nós temos uma região metropolitana se agigantando. Se a gente pegar os rios que circundam a nossa região, são rios poluídos, cujo custo de despoluição, o custo e a praticamente inviável, né? é muito alto para nós. E nós temos um grande reservatório de água esperando para abastecer esses 20 milhões de habitantes aí. Então, eu acredito que o governo do Estado de São Paulo tenha que pensar numa forma de financiar as atividades econômicas e sustentáveis dessas cidades, porque a gente tem potencial ecoturístico, a gente tem potencial de uma série de turismo ecológico que nos dará a condição de autossustentar sem agressão ao meio ambiente. Ótimo. Com o uso de tecnologia, inclusive na área de mídias digitais, hoje nós temos inúmeras funções que não agridem o meio ambiente, né, mas que precisam de investimentos e de uma política direcionada para esse tipo de indústria. Então eu vejo que é o perfil, né, turismo, tecnologia e isso aliado à sustentabilidade da nossa região aqui. Logicamente aproveitar também a logística, porque esse eixo da rodovia, inclusive nos planos de desenvolvimento, as leis específicas que definem em cada zoneamento qual o tipo de atividade que é possível. Então, como nós temos a rodovia já consolidada, essas margens, ela pode sim ser um polo logístico. E as outras áreas é a questão da tecnologia e do turismo. Me parece muito justo e lógico, né, a luta do município do Embu para participar, porque enquanto todo mundo degradou o meio ambiente e hoje vem lucrando muito com isso, é justo que se colabore com municípios que vão realmente fornecer água de qualidade, né? Agora, voltando um pouco para o nosso assunto da educação. Eu tenho acompanhado e participado de algumas formaturas de Proerd e te encontro lá. Aliás, te agradeço demais o teu apoio, o apoio das escolas, que é uma troca, né? É o ganha-ganha, né? A PM entra com um trabalho que já faz há mais de 20 anos e a escola fornece o nosso insumo básico, que é a criança, para que a gente possa vencer questões de violência e de droga. Queria que você falasse um pouco dessa participação do Proerd nas escolas. Primeiro é agradecer à Polícia Militar por essa oportunidade, porque nós falamos de educação integral, né? Então, quando a criança que hoje ela está carente de referências, de valores, de que ela vai sonhar em ser alguém, né? E quando a gente traz o policial militar para uma sala de aula, a gente oferece para a criança uma oportunidade dela ter uma referência de vida. Então, além de toda a discussão que é feita, a educação, a prevenção, os valores que são ensinados, nós temos esse grande ganho que significa o Proerd e a relação com a Polícia Militar, que é a criança que às vezes não tem o pai ou a mãe, é criado num núcleo familiar desestruturado e ela fica sem referência. Muitas das vezes é o professor a única referência que ela tem. E o professor dividindo a atenção de 20 e 30. E quando ela tem um policial militar, desperta nela o sonho, né, e passa para ela esses valores, essa perspectiva de vida, essa segurança, essa visão moral e todas as outras questões que tem nessa relação,
dela entender que é uma autoridade, porque tem o sonho, né, de ser um herói que está ali, contar as histórias. Então, para nós é muito importante, as escolas elas disputam para fazerem parte do ProERD, para que as escolas façam parte desse programa que é tão significativo, e a gente percebe isso nas formaturas. O quanto os policiais militares que se dedicam a esse trabalho, né, parabenizar a todos que voluntariamente se oferecem para essa função, e a relação das crianças com eles é fundamental. Você percebe o brilho no olho das crianças quando se fala do policial militar que foi o instrutor. Legal. E a relação que eles criam, a empatia, a euforia que eles têm ali, a gente percebe o sucesso que é esse programa de todos esses âmbitos aí. Com certeza. Inclusive, eu já tive a oportunidade de, conversando com policiais militares, ele falou assim, eu entrei na Polícia Militar por causa do ProERD. E eu tenho estimulado muito os instrutores de ProERD justamente de fazerem propaganda mesmo da função policial. Porque aqui na região nós sofremos com um baixíssimo número de policiais militares que trabalham aqui e moram aqui. Então eu tenho 504 policiais, só 76 moram aqui na região. Então, ou seja, isso é uma dificuldade muito grande até para o cara ter comprometimento com a função policial militar. Então a ideia nossa é que a gente estimule os jovens da região a ingressarem na carreira policial militar, né? Aqui no programa na TV das Artes nós fizemos há 2 semanas um programa especial divulgando o concurso público que vai até a inscrição vai até agora dia 19 de abril, né? Você acessa lá o site da VUNESP, vunesp.com.br, para poder pegar todas as orientações de como ser um policial militar, né? E eu gostei muito do que você falou, da educação integral, quer dizer, eu sempre imaginei a educação como período integral, no sentido do pai levar a criança de manhã e buscar no fim do serviço. Mas isso que você fala é muito maior, né? Ela entender a sociedade como um todo. Ela sair da escola e saber que existem diferenças e que ele é responsável desde já para fazer realmente essas diferenças pararem de existir. Que haja um respeito muito grande. Sim. Né? Às vezes a gente tem ao lado de uma escola uma padaria. E a criança nunca teve a oportunidade de entender o processo de fabricação de um pão. E o processo de fabricação de um pão, ele traz uma série de conceitos que são ensinados na sala de aula. Fermentação do pão, a temperatura, as relações comerciais, que o professor ensina no seu conteúdo, mas que se ele convidar um dia aquele padeiro para vir, o dono da padaria, para contar essa história para as pessoas, porque a criança está todo dia ali, naquele mercadinho, naquela padaria, e ela tem uma relação com aquele espaço, e aquele espaço não dialoga com a escola dela. Quando você integra esses 2 elementos, o significado da educação para ela naquele espaço passa a fazer sentido. E o que o professor está fazendo e falando na sala de aula também passa a ter um significado na vida dela. Com certeza. Que grandes pesquisadores do ensino, Paulo Freire já trazia isso nos maiores educadores do mundo, que é você dar significado àquele conceito que você está trazendo. Então, quando ele faz parte da criança, a criança entende com maior facilidade e constrói o conhecimento a partir da sua vivência. Agora, quando ele é desconectado, né, então o conceito da educação integral é isso. E tem um outro lado, que é aquele comerciante, ele passa a olhar a escola diferente. Nós tivemos aqui em Budas Artes uma experiência em que o empreendedor, ele por um motivo comercial, ele precisou conhecer a escola. Ele foi lá para doar tintas para que a escola fosse pintada. E quando ele adentrou aquele espaço de educação, ele me relatando, que eu estava agradecendo a parceria dele, e ele me relatou. Ele disse que foi muito tímido, e quando ele entrou na escola, que colocaram ele numa sala de aula para falar para as crianças, ele se viu numa situação difícil, e ao mesmo tempo ele descobriu um novo mundo, que é o mundo daquelas crianças, muitos filhos dos funcionários dele, e que ele passou a ser uma referência, que ele falava, poxa, vinham me perguntar, me abraçar, e como se eu fosse uma personalidade, um artista. E aí ele falou que ele descobriu a escola, e ele passou a se interessar, falou, poxa, quero ajudar, precisa de computador, como que eu posso ajudar? Então, essa relação que a sociedade precisa ter, e aí, com isso, nós resgataremos o valor do professor na sociedade, o valor da escola e da educação como um todo, integrando
todo esse contexto social. Ah, que ótimo. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Tá? Leve um abraço ao prefeito, a todos os integrantes da sua equipe. Tá? Parabéns a todos de coração. Tá bom? Polícia Militar, você pode confiar. Estamos com o Coronel PM Viana, comandante do CPTRAN, Comando de Policiamento de Trânsito. Coronel, um bom dia ao senhor. Qual a importância do CPTRAN, do Comando de Policiamento de Trânsito, para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo? Olha, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores da TV das Artes. Dizer da alegria de poder me dirigir a uma televisão, TV Web, que presta contas e informa conteúdo de qualidade. Nesse mês de abril, o CPTRAN comemora 38 anos. E nós fizemos uma medalha comemorativa desses 38 anos, que de um lado é a águia altaneira, que de cima tudo vê e tudo orienta. E do outro lado, nós temos o símbolo da preservação de vidas no trânsito. O que é isto? É uma declaração de compromisso em defesa da vida e da integridade das pessoas. A Polícia Militar trabalha diuturnamente nos 645 municípios e o CPTRAN, aqui na capital de São Paulo e em toda a região metropolitana, realiza diversas operações. Operações educativas, porque muita gente fala, o futuro do Brasil é a educação. Mas o que é realizado da educação? Então o CPTRAN tem um trabalho de educação para o trânsito com crianças e com adultos. Nós temos o Clube do Bem-TV, que é um trabalho em conjunto com o Detran, onde policiais militares percorrem as escolas públicas de todo o interior do estado, com uma agenda cheia o ano inteiro. Aqui na capital nós temos o Teatro de Fantoches, aqueles bonecos iguais os do Cocoricó da TV Cultura, que tem personagens lá, a faixa de pedestre, o semáforo, o ébrio, o idoso, o cego, o condutor de veículo, o esperto, né? E como diz um amigo meu, aquele que foi campeão, pentacampeão, o Cafu, esperto é fazer as coisas direito e se dar bem na vida. Então, o que a gente quer? A gente quer orientar as crianças a cumprir as normas de trânsito, porque eles vão ser adultos responsáveis. E para o adulto, todas as quintas, sextas e sábados, o CPTRAN realiza a Operação Direção Segura Educativa. Nós vamos a bares e restaurantes indicados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ou seja, o estabelecimento quer receber esta ação. Nós temos todo um cuidado para a gente não parar a viatura na porta do estabelecimento, porque as pessoas podem ter receio de estar tendo uma ocorrência policial. Então nós temos o cuidado de parar distante do bar do restaurante, os policiais adentram ao estabelecimento que quer receber a ação e os policiais orientam as pessoas a que, se beberem, não devem dirigir. E fazem os etilotestes. A gente apresenta lá o equipamento do etilômetro, as pessoas são orientadas sobre a lei seca, porque aqui é zero álcool. Então se a pessoa beber, ela não deve dirigir. E que as penas são graves. A pessoa vai ter a retenção da sua habilitação, vai cumprir uma penalidade de 12 meses da suspensão do direito de dirigir, vai ter o seu carro recolhido para o pátio se não apresentar um condutor habilitado e que faça o teste, ou seja, nós queremos preservar a vida das pessoas. E um último dado que eu queria passar para os senhores é o seguinte, nós estamos na década mundial para a redução dos acidentes de trânsito, estabelecido pela ONU. O Brasil é signatário desta carta e nós temos o compromisso de até 2020 reduzir em 50% os óbitos no trânsito. O que nós estamos conseguindo, e é uma prestação de contas que eu faço aqui por meio da TV das Artes, nós estamos conseguindo reduzimos 7% de óbitos em 2017. E para 2018 nós temos a ousadia de estabelecer e perseguir 10% de redução. Porque quem já teve um familiar, um amigo, um parente, um conhecido que morreu no trânsito, sabe a perda emocional e tem a perda econômica, para geração de emprego, de renda para o país poder crescer. Então, eu sou um privilegiado, Sérgio Marques, porque trabalho fazendo as duas coisas que eu mais gosto. Fazer segurança pública e trabalhar no trânsito que diz respeito à vida das pessoas, à qualidade de vida, à saúde e o direito à mobilidade das pessoas.
Tá bem? Coronel Viana, muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos os telespectadores. Convidamos para que ocupe o local de destaque, para receber a moeda de desafio, senhor Breg Salazar, diretor do Diário da Região, senhor Luca Pizarro, presidente e diretor da TV das Artes, senhor Luiz Junqueira, da TV das Artes, senhor Paulo Pontin, presidente e diretor da TV Osasco, senhor Marcos, do restaurante O Compadre, nosso parceiro, uma salva de palmas. Coronel Camilo, bom dia. Qual a importância desse evento para o trânsito, para a Polícia Militar e para o Comando de Policiamento de Trânsito? Ou seja, a importância é fundamental porque é estudo, né? Esse evento é um evento de estudo. Vai se estudar aqui mais, né, detalhes sobre o trânsito, sobre o policiamento de trânsito, sobre como evitar acidente de trânsito. Isso é super importante. Quando nós recriamos o trânsito em São Paulo, que ele ficou uma fase, né, sem policiamento de trânsito, nós nos baseamos no que estava acontecendo com a segurança de maneira geral. Nós tínhamos mais mortes por acidente de trânsito do que o homicídio doloso. Acho que foi o primeiro ano que os homicídios dolosos foram inferiores aos homicídios culposos por acidente de trânsito. Então ele foi recriado porque também baseado em alguns estudos aí internacionais que dizem da importância do trânsito estar na mão da polícia, né? No mundo inteiro isso funciona melhor quando está na mão da polícia, pelo respeito, né? Pela fiscalização. Então fizemos isso com muita consciência. Por sugestão do meu então subcomandante, Coronel Antão, foi recriado o trânsito. O que é mais importante, ele foi recriado não só para a capital. Recriamos na capital, na sequência nós demos aí uma abrangência do trânsito para trabalhar em todas as cidades do estado de São Paulo, junto com a Polícia Rodoviária, né, trabalhando nas cidades, e o trânsito trabalhando dentro das cidades também, nos grandes eventos, cidades históricas que precisavam disso. Então foi um momento feliz, é super importante, comprovadamente, o trânsito estar na mão da polícia e mostrou que nós estávamos certos, porque está trabalhando, é um trabalho constante agora, o nosso Coronel Viana está perseguindo e conseguindo aí, né, fazer diferença nessa década do trânsito, reduzir aí em 10 anos os 50% aí dos acidentes de trânsito, reduzir em 50%. E a gente espera que seja mais, viu? A gente espera que consiga mais aí. E o que a gente puder ajudar da área legislativa também, conte sempre com a gente aí. Parabéns ao Coronel Viana, parabéns a todos os policiais de trânsito pelo grande trabalho que fazem no estado de São Paulo. Muito obrigado pela participação do senhor, comandante. Eu que agradeço.